Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, produzindo lives sobre saúde. Nosso objetivo aqui é tanto fazer circular um conjunto de informações seguras, corretas sobre saúde no contexto de crise que a gente está vivendo em decorrência da pandemia da Covid-19, mas também permitir que o nosso presente possa se tornar memória e um campo de pesquisa para o futuro. É um prazer hoje contar com o Rafael Saldanha, não só pela temática, pela importância do trabalho que ele vem desenvolvendo, mas também, ao mesmo tempo, pelas questões que a gente está vivendo em decorrência da pandemia da Covid-19. Rafael Saldanha é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez especialização também na Universidade Federal de Juiz de Fora em métodos estatísticos computacionais, é mestre em saúde coletiva pela mesma instituição e atualmente está cursando o curso de doutorado em fase de finalização em informação e comunicação em saúde pela Fiocruz. Desenvolve trabalhos envolvendo as áreas da geografia da saúde, da epidemiologia, da visualização de dados, ciência de dados e análise de redes sociais e disseminação de informações da saúde pela internet. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre os dados sobre a pandemia, os dados sobre o avanço da pandemia da Covid-19 no Brasil. Fiquem à vontade, a nossa dinâmica permanece a mesma. Eu vou fazendo algumas perguntas e vocês, na medida que forem tendo alguma dúvida, podem fazer qualquer tipo de pergunta que eu vou repassando ao longo da conversa com o Rafael. Vou convidar ele para a nossa conversa agora. Oi, Rafael, tudo bem? Olá, bom dia, Igor. Bom dia, Bom pessoal. dia, tudo bem? Tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer muito você ter aceitado participar dessa conversa, né? Não é um seminário, mais uma entrevista, uma conversa. Eu vou fazer algumas perguntas que tem muito a ver com a sua recente atuação no Monitora Covid também, por conta da Covid-19, mas já tem a ver desde antes com a sua trajetória de pesquisa, focando essas relações entre saúde, análise espacial dos dados, visualização dos dados. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, que você falasse um pouco enfim, de como é que você, formado em geografia, foi se interessar pelo campo da saúde coletiva, da informação em saúde. Como é que foi se dando esse percurso da geografia para a informação em saúde? Ah, bom, pessoal, antes de iniciar a minha fala, eu quero pedir desculpas de antemão se eu tossi um pouco. Eu estou com um resfriado. Fiz o teste para Covid. Não é Covid, felizmente. É só uma gripezinha, mas então, se tiver um pouco de tosse, eu vou tentar manejar com a água. Bom, a minha paixão pela área da saúde começou ainda na graduação, com a disciplina de Geografia da Saúde, a disciplina da, que algumas graduações em Geografia oferecem, e foi o meu primeiro contato com a área da saúde, espacializando, criando mapas sobre a distribuição espacial de algumas doenças, de alguns agravos, e ali começou a minha relação. Em seguida eu fiz até um estágio na Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, e isso me motivou na conclusão do curso de geografia, trabalhar com essa área mais quantitativa, né, olhando, no caso, mais dados do censo demográfico de 2000. E, em seguida, eu fui fazer uma especialização em estatística para prover um pouco dos métodos que eu não tinha estudado com tanta profundidade na graduação. Aí, em seguida, no mestrado, que eu quis realmente
me aprofundar na área de saúde, ganhar um conhecimento próprio da área de saúde. Daí eu busquei o mestrado em saúde coletiva, também em Juiz de Fora. E foi uma turma muito interessante, porque é o tipo de turma que você tem vários profissionais de saúde. A minha turma tinha vários pessoal da nutrição, médicos, enfermeiros. Eu acho que eu era a única pessoa de ciências humanas na sala, ciências sociais aplicadas, no caso. E toda a aula, principalmente quando o tema da aula ia muito para uma ciência mais hard, da clínica, do tratamento, e eu tentava sempre trazer um olhar diferente sobre esses temas, pensando, tá, e o que a geografia tem a contribuir com a saúde? Qual é o olhar de uma outra área sobre isso tudo? E não tentar fingir que eu sou um deles, que eu uso o jaleco, mas dar um outro olhar, dar uma outra percepção sobre a área. No mestrado, eu trabalhei com violência no trânsito, trabalhei com a parte mais estatística, modelagem, mas também dando essa interface da própria urbanização, a urbanização, as cidades e a relação com o trânsito, das cidades e o trânsito. E agora, um doutorado na Fiocruz, no ICIT, Instituto de Comunicação e Informação e Comunicação e Saúde, eu busquei, então, nesse doutorado, essa relação maior entre os sistemas de informação de saúde, como trabalhar a informação em saúde e as relações que a gente tem com a geografia, com outras áreas. E aí, no doutorado, eu comecei a trabalhar no Laboratório de Informação de Saúde, com o meu orientador, o professor Cristóvão, onde a gente tem muito acesso a dados, a pesquisas, pesquisadores nacionais, internacionais, um ambiente bem fértil para pesquisa. E a gente se especializa lá também nesses sistemas de informação e monitoramento desses dados. Muito interessante a trajetória e ver conexões. Quando você falou dos mapas, fica muito evidente, né, essa análise da dimensão espacial, a espacialização das doenças, dos agravos, e aí, no seu caso da sua dissertação, pensando os acidentes de trânsito também como em seus impactos no sistema de saúde, enfim, por conta desses acidentes. Mas pensando na crise que a gente está vivendo e que no Brasil parece se agravar sem fim, né? Parece que cada vez se agrava mais a crise em decorrência da pandemia. Uma das questões que desde o início ficou como sendo muito importante e central era a informação, né? Tanto o acesso à informação como a importância dos sistemas de informação ou para tanto a questão dos diagnósticos, da testagem, da questão do número de óbitos, de mortes. E a gente viveu algo inédito, pelo menos até onde minha memória pode alcançar, algo inédito em termos da divulgação dessas informações pelo Ministério da Saúde, que fez com que houvesse um consórcio da imprensa para poder produzir dados mais confiáveis, mas não só da imprensa. Outros, né, digamos assim, grupos de pesquisa, instituições também procuraram construir esses dados de modo e fazer circular informações de modo mais confiável. O quanto que é importante para você, como você vê, assim, os sistemas de informação e a informação em saúde de maneira geral para a gestão das ações em saúde, assim, de que maneira você vê que pode subsidiar, acho que você poderia falar de um sentido geral, mas também especificamente em relação a essa crise que nós estamos vivendo da Covid-19, né? O quanto a informação e o sistema de informação podem ajudar a salvar vidas. No fundo, a minha pergunta é essa, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. É um tema bem interessante, até de pesquisa, essa área. Assim, já desde o século XVIII, a saúde deixou de ser um assunto exclusivo da área médica, de médico, do clínico.
e passa a ser um assunto, principalmente em época de epidemia, não só da área médica, do tratamento, mas passa a ser um assunto de várias áreas. Da engenharia, do urbanismo, da geografia, da comunicação, como não. E todas essas áreas precisam também de dados para entender o fenômeno que está acontecendo. E o que acontece é uma epidemia que ocorre em uma época muito especial, uma época em que a gente tem uma sociedade que tem um acesso nunca antes visto à informação, pelo menos uma oferta de informação muito grande. E mais do que nunca, a transparência desses dados, a transparência dos números da epidemia é o que gera confiança sobre o que está sendo feito acerca dela. Quando tem países, né, a Coreia do Norte, por exemplo, afirma que não há casos de Covid. Uhum. Eles vivem de Covid. Aí logo a primeira dúvida é, bom, esse dado está certo? Há uma transparência ou alguma tendência nisso? Então, a primeira necessidade dos dados é dar transparência ao processo e essa transparência legitima a ação do Estado sobre o controle da epidemia. A importância desses dados se dá para o planejamento das ações imediatas dos gestores de saúde, o acompanhamento da distribuição da pandemia no espaço, no tempo. E esse preparamento não é só do gestor de saúde, mas acaba que empresas estão buscando esses dados, Uhum. empresas, iniciativas privadas, ONGs, iniciativas diversas, buscam esses dados para preparar suas ações, limitar suas equipes, orientar a atuação delas. E essa é a principal importância dos dados, além da própria pesquisa acadêmica. Além disso, os dados desse sistema de informação de saúde também servem para orientar o próprio cidadão. O cidadão também pode acessar esses dados diretamente. Ele não precisa necessariamente da interpretação de um técnico, a interpretação de um agente no meio entre ele e o dado para acessá-lo. Ele pode também, dos dados transparentes, acessar esses dados e tirar suas próprias conclusões, interpretações, comparações que ele mesmo pode fazer. Mas eu acho que o recado maior sobre a importância dos dados é a transparência deles e isso gera uma confiança sobre a gestão. Algo que foi muito abalado quando a gente teve o primeiro e o segundo apagão de dados aqui no Brasil. Uhum. Quando os dados de Uhum. Covid desapareceram das fontes oficiais, ainda que temporariamente, isso imediatamente suscitou a desconfiança sobre a qualidade desses dados quando eles voltaram a disponibilizar. É. Você falou bastante de como esses dados podem ser, né, usados e importantes na tomada de decisão de gestores no campo da saúde, mas também até mesmo para cidadãos poderem observar, cidadãos comuns, assim, não necessariamente do campo da saúde ou das suas múltiplas interfaces com outros campos do conhecimento, mas para observar um pouco sobre isso. Muitas prefeituras, como a do Rio de Janeiro, vêm oferecendo aplicativos que permitem ver no seu bairro, na sua rua, quais pessoas que estão com Covid, quantas, e etc., para poder. Eu queria que você falasse um pouco de que maneira essas iniciativas elas contribuem para a percepção do risco, mas também para uma forma de vigilância de certa maneira, desses corpos, dessas populações, etc., e de que maneira essa vigilância ela pode ser também importante como uma prática de vigilância sanitária, e não só uma vigilância no sentido de controlar os corpos ou limitá-los, etc., mas no sentido de promover mais saúde e mais qualidade de vida.
Essa ciência cidadã que se produz através também desses aplicativos é algo que também vejo com grande importância. Acabam que esses dados que a gente divulga e que são divulgados por países, por estados, ou mesmo por municípios, eles são agregações, são somas da estatística que tendem a medir a dinâmica da pandemia. Mas, de fato, a pandemia não acontece no estado como um todo, no país como um todo, nem no município como um todo. Ele acontece no bairro, ele acontece na sua rua, no seu Uhum. condomínio, na sua casa, na sua vizinhança. Então, com a divulgação precisa, granulada desses dados, onde você consegue se ver no dado, eu vejo a minha rua, eu vejo o meu vizinho, eu vejo o que está acontecendo no meu entorno, eu vejo quão próximo o risco da doença está. Isso passa necessariamente essa percepção do risco. Do que quando a gente vê um dado, a tendência de crescimento no estado do Rio aumentou. Uhum. Mas aqui onde eu moro, não sei. Eu moro num condomínio fechado, eu não saio de casa. E acaba que a dinâmica como toda doença, a doença não respeita limites administrativos, não respeita cercas, não respeita demarcações. Ela acontece no entorno da pessoa. Então, essa ciência cidadã, com a apresentação desses dados pelos municípios, além de gerir novamente fornecer novamente essa transparência do dado, essa confiança maior da gestão, ela aumenta a percepção do risco no entorno. A pessoa, quando vê que a sua rua tem um aumento de casos, a doença chegou aqui na minha rua. O que eu vou fazer sobre Uhum. isso? Acho que essa Uhum. é uma grande importância. É, a gente está vivendo uma situação muito dramática no Brasil, né? Daqui a pouco eu não tenho como não te perguntar sobre Manaus, ainda mais com as imagens de ontem. Mas eu queria que você falasse um pouco antes, né, dessa situação dramática que vem se agravando. A gente teve uma sensação, e eu vou dizer nesses termos, você pode me corrigir se achar pertinente, mas uma sensação de que a pandemia estava se esvaindo, desaparecendo, etc. Ali por volta de agosto, setembro, as pessoas, né, houve essa sensação por uma redução no número de quedas que a gente, de queda de casos e óbitos, etc. Mas a gente observa agora, especialmente pós as festas de final de ano, né, com consequências gravíssimas das inúmeras aglomerações que foram sendo desenvolvidas, né, que foram, enfim, desde pequenas, médias, até sobretudo as enormes, né, mais de milhares de pessoas aglomeradas, etc. Já é possível observar o impacto dessas aglomerações na hospitalização, no aumento do número de casos e também de óbitos? Já é possível ver o impacto disso? Ou ainda isso será ao longo do mês, né, de janeiro e fevereiro que a gente vai observar esse tipo de. Se o que a gente está vivendo agora, né, não é ainda totalmente relacionado com é, as festas de final de ano, né? O que será ainda daqui a algumas semanas, né? Só para a gente entender essa dinâmica, né? Esses dados que nós estamos obtendo, eles já são em decorrência do que a gente né, viveu, ou ainda a gente pode esperar algo muito pior? Novamente, a percepção do risco. Quando a gente observava, alguns meses atrás, seguidas tendências de queda na média móvel, da quantidade de casos, da quantidade de óbitos, isso foi sendo diariamente anunciado na imprensa, essa tendência de queda, isso aliado também à queda observada em outros países, outras localidades, isso naturalmente foi gerando em nós, na população, uma percepção de, bom, as coisas estão melhorando. Uhum. Estamos
sob controle, a doença está caindo, de certa forma, né? O risco está diminuindo. Mas quando a gente compara a curva epidêmica, que é aquela curva que sai no jornal, na televisão, nos noticiários, essa curva epidêmica dos outros países com a curva do Brasil, a curva brasileira tem algumas propriedades diferentes de outros países. A curva nos outros países, a velocidade daquela primeira onda, do primeiro crescimento dela, era muito grande e a queda também era rápida. Um pouco mais lenta, talvez, mas ela caía quase que na mesma velocidade, um pouco mais lenta. Já que no Brasil, quando a gente teve a primeira onda, a partir de abril, maio, em seguida, a nossa queda foi muito gradativa. Foi uma redução contínua, gradativa, mas com fortes oscilações. Após alguns feriados, algumas semanas, alguns acontecimentos, a gente via seguidamente no acompanhamento dos casos e dos óbitos oscilações de aumentos repentinos da quantidade de casos, que mostrava para a gente que não estamos sob controle. Talvez aquela queda gradativa estivesse mais relacionada à capacidade de testagem do país, em acompanhar, né, a epidemia, e mostrando claramente todas as regiões que a gente não tinha um controle, ao passo que aconteciam essas oscilações repentinas. E em vários municípios, Manaus um deles, Rio de Janeiro inclusive, a gente viu antes das festas de fim de ano, antes desse aumento que está tendo agora consolidado nesse começo de 2021, oscilações contínuas também da quantidade de casos de óbitos. Então, antes do final do ano, tivemos assim aumentos frequentes da curva, aumentava e diminuía no final do ano, com mais intensidade do que a gente viu nos meses anteriores, e agora sim, no final do ano, um aumento crescente e sustentado, agora em janeiro, nesse começo de janeiro. Isso tem uma relação com as festas de fim de ano, com as possíveis aglomerações? Sim. Esse aumento que a gente está vendo agora é o resultado de 7 a 14 dias depois das primeiras das aglomerações de fim de ano, das confraternizações que ocorreram antes mesmo do Natal, durante o Natal, até o próprio Ano Novo. Então, o que pode ajudar a explicar esse aumento da quantidade de casos e óbitos no Brasil em 2021 é o acúmulo da flexibilização das medidas de isolamento, que foi ocorrendo a partir do meados do ano passado até o final do ano, com o aumento da circulação das pessoas. A sociedade passou a ter menos cuidado com a etiqueta sanitária da pandemia, né? As questões de asseio, de lavar as mãos, da máscara. A gente observava isso nas imagens, nas reportagens, e isso aliado ao aumento das aglomerações explica muito bem o crescimento que a gente observa agora no começo do ano. A outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, e eu já vou deixar disponível o link para quem quiser conhecer, é um pouco do projeto Monitora Covid-19. Queria que você falasse um pouco do projeto, da equipe participante, enfim, como que surgiu a ideia do projeto, que é muito fascinante, assim, você pode acompanhar de várias formas, ou o país inteiro, municípios, enfim, são várias entradas possíveis para acompanhar esse conjunto de dados. Queria que você falasse um pouco do projeto, do seu surgimento, mas também detalhar um pouco do funcionamento, né, como é que se dá esse acompanhamento quase instantâneo, assim, do número de casos e óbitos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, tanto dos bastidores no sentido da construção do projeto, mas também dos bastidores no sentido da cozinha da pesquisa, né? De que maneira se construiu
esse projeto, o que está por trás aqui, né, desse projeto que é tão interessante. Eu vou deixar o link. Obrigado. Já vou deixar o link aqui. Pensei que a Patrícia está. Eu vou deixar o link aqui, que é muito, muito importante mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Mas pode falar, Rafael. Eu vou tentar aqui colocar o link de novo. Eu acho muito legal e muito importante falar sobre os bastidores da ciência, o que a gente aprende, e com os erros, principalmente, quando a gente faz um projeto desse tipo. Acho que tudo começou lá em março, quando a pandemia ainda nem era pandemia, se não me engano, ainda era epidemia, ainda não havia chegado casos no Brasil. O primeiro caso tinha chegado em São Paulo, em fevereiro de 26. E alguns pesquisadores da Fiocruz, especificamente no CICT, no LIS, Laboratório de Enfermagem de Saúde, começaram a conversar naturalmente sobre a pandemia. Acho que quem é da área de saúde, em algum momento, começou a conversar sobre isso. O que está acontecendo no mundo sobre essa epidemia? Será que vai ser igual àquela de H1N1? Ou será que é mais uma gripe lá isolada na Ásia, talvez chegando na Europa? Vai chegar no Brasil? Não vai chegar? O que está acontecendo? E tudo começou nesse projeto, o Monitor Covid-19, começou com uma planilha no Excel, que nós montamos pegando os dados de países, fazendo algumas continhas. Olha, está crescendo com essa velocidade nesse país. E esse outro país está crescendo com outra velocidade. Então, esse aqui está mais rápido que o outro. E se isso chegar no Brasil, como será? Vai ser mais rápido, mais devagar? Se a gente crescer igual a Itália, daqui a tantos meses, a gente vai estar com quantos casos? Eram continhas que a gente estava fazendo. Só que o que acontecia? Todo dia saíam dados novos dos países, com a quantidade de casos e de óbitos. E atualizar essa planilha no Excel era um trabalho muito complicado. A gente copiava os dados no lugar, colava lá dentro, aí a planilha dava erro, as funções não funcionavam, enfim. E aí a gente começou a querer uma ferramenta mais robusta para começar a acompanhar esses casos, ainda em outros países. Aí começou a primeira versão do Monitora Covid-19, que ainda nem tinha esse nome. Não tinha nome. Ele começou, então, como uma ferramenta para saciar a nossa curiosidade científica de acompanhar esses números em outros países, tentar ver um pouco o que aconteceu no Brasil. Então, 23 de março, foi a primeira versão que a gente tinha na internet, que a gente começou a divulgar entre nós mesmos, dentro do laboratório, depois tendo o CICT, e começou a ver a importância, a necessidade de fazer aquelas contas que nós estávamos fazendo, que outros lugares não, que outros laboratórios, outros observatórios não estavam fazendo. E a gente começou a perceber, então, que isso era uma contribuição importante para a ciência, para o monitoramento da pandemia no Brasil e também no mundo. Então, isso começou a ser formalizado dentro da instituição como um projeto. Ok? Isso criou um vulto, criou uma importância, vamos formalizar isso como projeto. E aí o projeto foi amadurecendo, ganhando mais pessoas, contribuindo. Então a gente tem assim, um núcleo de pessoas que trabalham quase diariamente nele, 3, 4 pesquisadores, tanto pesquisadores da Fiocruz, quanto pesquisadores de outras instituições, bolsistas, estudantes, um grupo misto, né, em termos de vínculo. E temos um grupo mais aberto que dá contribuições, opiniões, pedidos de resultados, sugestões de análise. Isso foi sendo incorporado no projeto com o tempo. O projeto começou ali com 3 ou 4 abas, e hoje está lá com umas 15, 19 abas, analisando mais de 10 fontes de dados. Como que esse processo de atualização das fontes de dados foi também uma etapa muito interessante. Que a gente atualizava antes para a gente mesmo. E saiu dado novo do Brasil. Vou acompanhar a coletiva de imprensa do ministro, a gente acompanhava e digitava o dado,
e atualizava lá os gráficos. Ah, então mudou isso daqui. E com algumas mudanças na sessão de dados e na disponibilização disso, era algo manual até o começo de dezembro. Então, de março até dia 1º, dia 15 de dezembro, todos os dias, às 8 horas da noite, eu ia ao computador e atualizava os dados. Todos os dias. Uma semana, feriado, não importa o que acontecesse, às 8 horas o computador tinha que estar ligado, funcionando com a internet e atualizando os dados. E aí só agora no final do ano é que a gente conseguiu criar uma rotina de atualização automática. Bom, o computador faz sozinho, se der algum problema ele avisa pra gente. Mas ainda assim a gente precisa ficar monitorando bem de perto essa atualização, porque as fontes de dados ainda são muito instáveis sobre a pandemia, tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil. A gente ainda vê assim, mudanças repentinas no formato dos dados, o que chega. A gente precisa ainda, muito de perto, acompanhar a qualidade desses dados, o formato que eles chegam, e aí assim manter o projeto funcionando, trazendo para a sociedade esses dados atualizados diariamente, com qualidade, com uma curadoria, né, realizada por nós. Interessante isso que você está colocando, o quanto que é importante saber dos bastidores da pesquisa, né? Dessa cozinha da pesquisa. Não, não adianta só ver, né, o que está colocado, mas também saber um pouco do que foi dito. Então começou com uma planilha e hoje é um computador já que automaticamente faz esses dados. E de fontes muito diversas, como você falou, de várias fontes, né, diferentes, cruzamentos, etc. O que eu queria também saber um pouco mais que você falasse, que a gente está na última semana, agora nesta semana, a gente está batendo recordes, né? E nesse caso é muito negativo, né? Alguns recordes que a gente está batendo e retomando o auge da pandemia no seu início, retomando, não só retomando, quanto superando. Acho que na última nota técnica que foi emitida pelo Monitora Covid, vocês falam sobre, lá nas conclusões, vocês falam ainda sobre a importância da testagem, ainda da importância das medidas de isolamento social, porque a vacina ela se coloca, né, como médio, e até para os mais pessimistas, estou quase me filiando a eles, a um longo prazo, pela demora que a gente está vendo no Brasil em relação ao início da vacinação, ou a um desenho, pelo menos, do calendário de vacinação. Eu queria te fazer duas perguntas em relação a isso. A primeira né, você vê algum tipo de aprimoramento na quantidade de informações sobre testagens, diagnósticos, etc., ao longo da pandemia? Porque essa foi uma reclamação desde o início, né? E dois, o impacto da vacina em relação a esse número de casos ou do início da vacinação, ele leva um tempo, né? Porque o vírus continuará circulando e a gente precisa do quanto maior número de vacinas e maior pessoas vacinadas, melhor. Queria que você falasse aí uma pergunta, você pode dizer que não dá para prever, etc e tal, um tempo de previsão que daria assim para ter um impacto positivo da vacina. Eu já vi alguns analistas falando o ano inteiro para poder mensurar, só 2022 para conseguir mensurar o impacto. Queria que você falasse um pouco disso, mas primeiro sobre a questão das testagens, se você observa um número maior de testes sendo feitos, se os municípios, sobretudo, municípios e estados se organizarem em relação a isso, ou se ainda estamos patinando nessa quantidade de testagem. Depois, se puder ver um pouco do impacto da vacinação para amenizar a pandemia no Brasil, quando que a gente consegue ver isso, se for possível prever esse cenário. Eu ainda vejo
no Brasil a capacidade de testagem com uma limitação, algo que ainda precisa ser endereçado pelo poder público. Nessa nota técnica, a gente explora esse tema. A diversidade da capacidade de testagem dos estados ainda é muito grande. A gente tem estados com maior e menores capacidades de testagem, tanto em termos absolutos, no total de testes aplicados, quanto no tempo. Tem estados que conseguiram aplicar mais testes no começo da pandemia, depois reduziram a sua capacidade de testagem, a sua capacidade de testagem. Outros estão crescendo gradativamente, mas ainda muito aquém em comparação ao tamanho da sua população. Então a gente ainda testa pouco, ainda mais comparado com outros países. E os próprios dados que nós temos sobre testagem no Brasil ainda são muito frágeis. Ali na nota técnica a gente explora 3 possíveis fontes de dados para acompanhar a testagem que ajudam a criar um panorama do que está acontecendo. Infelizmente, nós não temos no Brasil um sistema de formação de testagem que seja mandatório, que seja preenchimento obrigatório por todas as unidades de saúde, sejam particulares ou públicas, por exemplo. Então, muitos dos dados que nós temos versam mais sobre testes aplicados no setor público do sistema de saúde do que na saúde suplementar, a saúde privada, vamos colocar assim. Os dados da saúde privada... Bom, os dados da saúde privada no Brasil ainda são muito misteriosos como um todo. Sempre foram e continuam sendo. E agora, com a pandemia, não é surpresa que eles continuem aí uma mini caixa preta. Não se sabe muito bem o que a saúde suplementar no Brasil está fazendo sobre o Covid, também na área de testagem. Isso é uma cobrança a ser feita da Agência Nacional de Saúde Suplementar, essa transparência desse setor especificamente. Então a gente ainda precisa aumentar a capacidade de testagem, e ainda, se a gente pensar um pouco, não faz um ano ainda que os primeiros testes, que os primeiros casos de Covid chegaram no Brasil, e a gente falava muito de rastreio dos casos. Opa, você tem sintomas, então vamos fazer o teste. Deu positivo? Precisamos rastrear com quem você esteve, exatamente. a sua família, onde você foi. Tem brasileiros na China, vamos buscá-los de avião, colocá-los em isolamento numa base aérea militar e tirar muita foto deles. Enfim. Mas isso não tem muito tempo. E conforme a doença foi avolumando casos, o rastreio desses casos e o contágio comunitário deles foi abandonado. Então, conforme a gente testava menos, a gente foi deixando a doença se espalhar livremente, sem controle, pelo país, como se fosse algo dado, como se não houvesse outra saída. Na verdade, o rastreio dos casos ainda é importante, e novamente será importante com a vacinação. Vou abordar isso daqui a pouco. E, infelizmente, foi uma capacidade que o Brasil tinha de fazer. O Sistema Universal de Saúde brasileiro, dotado dos agentes comunitários de saúde, ele tinha uma capacidade instalada para ajudar a contribuir nesse rastreio de casos, e os ACS, os agentes comunitários de saúde, não foram mobilizados para essa tarefa. A saúde da família foi colocada em suspenso nesse momento. Muitas demissões, né, também, exatamente. Também. Teve um desmonte, né? Um desmonte prévio das prefeituras, das grandes capitais, pelo menos, da saúde da família, do PSF. E seria estratégica a utilização dele no começo da pandemia. E ele foi pouco usado. Mas há uma chance ainda dele ser utilizado agora nessa época da vacinação. Como
vacinar um país do tamanho do Brasil, com a diversidade territorial, socioeconômica, geográfica que nós temos. A não ser que a gente conseguisse colocar a vacina caindo das nuvens e espalhada pelo sistema de água, ainda seria muito, muito complicado. Então, a capacidade logística do Sistema Único de Saúde será um teste gigantesco da capilaridade do Sistema Único de Saúde. Estamos à frente de vários países nisso. A gente tem uma capilaridade que outros sistemas de saúde não têm, como o americano. A gente consegue chegar em regiões remotas de forma gratuita. Temos uma estrutura para isso montada. Apesar dos contínuos ataques e desmontes, ela ainda existe, ela ainda funciona. Mas ela não, é impossível que isso se dê ao mesmo tempo, de forma igualitária e instantânea. É uma logística de guerra que não vai ser uma vacinação de toda a população ao mesmo tempo. E essa variação da vacinação no tempo e no espaço é que vai explicar o controle da pandemia nos próximos meses, nos próximos anos. Então, a pergunta era quando que a vacina vai ter um efetivo controle sobre a pandemia. Olha, eu não me arrisco a responder, porque isso vai depender muito da logística dessa distribuição, então, como da circulação de pessoas. Entre locais que estão com uma cobertura vacinal maior e uma região com uma cobertura vacinal menor. Acho que o principal recado sobre a vacina agora, para todos, é que a vacina não é um salvo-conduto. De que, bom, eu me vacinei, então já posso ir para a rua. E já posso voltar a trabalhar e vou reabrir a minha empresa, chamar de volta a empregada aqui de casa, porque eu já estou protegido. É uma situação realmente de cobertura. Enquanto a gente não tiver uma cobertura vacinal dos bairros, dos municípios, das regiões satisfatória, necessária para o controle da pandemia, não adianta as pessoas que estiverem vacinadas circularem. Aí isso aliado ainda a questões ainda em aberto sobre a própria vacina. Quanto tempo de imunização, né? Tempo de imunização. A gente tem visto novas variantes do vírus aqui na Inglaterra, aqui no Brasil agora também. Sim. Então, reinfecções. Então, claro, naturalmente, ensaios clínicos foram conduzidos sobre isso, há estimativas sobre a probabilidade de uma reinfecção, mas ainda são ensaios, são amostras frente a uma população do tamanho brasileiro. E como você bem falou, né, com a diversidade étnica, geográfica, social, etc., esses ensaios clínicos não dão conta dessa diversidade tão imensa, né? Então, muita coisa a gente vai ter que ainda tomar muito cuidado com o uso de máscaras, com o uso a vacina não é, como você bem disse, um salvo-conduto. E é diferente, desculpa te interromper, mas é uma situação diferente da que a gente viveu, que você falou da influenza H1N1, é uma situação muito diferente, porque houve uma logística muito forte, né? Em relação à vacinação. O Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo, né? Se não o que mais vacinou, proporcionalmente em relação ao tamanho da sua população. E isso freou. É claro que a influenza H1N1 tem em termos de mortalidade, de intransmissibilidade, é muito diferente, menor do que a Covid-19. Mas, por outro lado, as pessoas se vacinaram e teve uma adesão muito grande a campanha de vacinação no Brasil. Eu queria que você falasse, assim, continuando a resposta, mas comparando com a influenza H1N1, se possível, assim.
Olha, talvez o que mais me chama a atenção entre essas duas pandemias aqui no Brasil é a diferente atuação do Estado em sua capacidade, em seu dever em liderar as ações de combate a essas pandemias. Ainda me lembro bem das campanhas, da ação do Estado através da comunicação Uhum. para a população sobre as medidas de combate à pandemia antes da vacina de H1N1 e depois sobre a necessidade da vacinação. E o que a gente vê na pandemia de agora, de Covid-19, é que cada vez mais a responsabilidade é jogada ao cidadão. Uhum. O Uhum. cidadão que vai decidir se ele vai na rua ou não, se ele vai usar máscara ou não, se ele vai lavar Se as vai mãos, ou vacinar se ou ele vai tomar não. vacina. Não há um elemento condutor do Estado, federal, estadual ou até mesmo municipal em conquistar e liderar o discurso sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito sobre a pandemia. Isso, naturalmente, dá muita margem a boatos, a notícias falsas, desconfianças, ou mesmo uma possibilidade de falsa sensação de controle. Uhum. Uhum. É comum, a gente ouve discursos de que, bom, eu tomei esse remédio que algumas pessoas dizem que é Que é um eficaz. tratamento É. preventivo à Covid, e aí eu acho que eu já tive Covid, então eu não vou pegar de novo, então eu posso andar na rua sem máscara. Isso vai criando cenários muito pela falta de informação. Uhum. Ainda que haja informação ofertada na internet, nos portais, na Fiocruz, também posso destacar isso, acho que a principal diferença é essa comunicação ativa do Estado na população. É. Não, você pontuou muito bem. Acho que é uma diferença muito marcante. Eu sinto muita falta com essa pandemia toda em relação à falta de. Desculpa. Eu sinto muita falta em relação a uma prática de comunicação contínua, né? Não houve uma prática de comunicação contínua e também nem no início, né? Lavar as mãos, usar álcool gel, isso ficou muito para as empresas, e aí eu incluo as empresas de comunicação, né? Jornais, etc. Ficou muito nesse lugar e acabou não ficando muito a cargo do Estado, que ofereceu outras alternativas, como o uso de medicamentos, etc., mesmo sem base científica. Né? Então, isso permanece. Né? Com a fala do ministro, aí retomando, apesar da gravidade de Manaus, as pessoas morrendo asfixiadas, não mais por conta do Covid, mas morrendo asfixiadas, falta de ar, e o ministro ainda defendendo o uso de determinados medicamentos como forma de prevenção. Mas eu não vou falar disso, eu vou falar da situação de Manaus, né, em relação aos dados, etc., que você vem acompanhando, porque já foi uma situação grave em outro momento. Queria que você especificasse um pouco nessa dimensão local aí, de Manaus, por que essa crise tão grande em Manaus? Se você tem algumas informações sobre isso, mais o sistema de saúde de Manaus, né, Manauara, enfim, o que que faz com que haja essa crise tão grande? Eu sei de algumas notícias sobre essa questão isolamento ou liberdade, né? Quase virou essa tensão aí, né? Isolamento e liberdade em Manaus foi muito forte, né? Manifestações pelo não lockdown, etc. Mas tirando isso, né? O que mais informações que você pode ter
que possam ajudar a caracterizar essa crise toda que se repete em Manaus e agora de uma maneira gravíssima, né? Diria que inimaginável, né? Em relação do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista humano, fiquei vendo antes de conversar com você casos de uma família que está se revezando para bombear ar, né, porque não tem nem comprando, não tem como ter oxigênio, né? Então, está se revezando para bombear manualmente ar para manter um familiar vivo. Acabei de ver essa matéria, assim. Então, é muito chocante do ponto de vista humano, né? Assim, da empatia humana, etc. E observar essa situação. Queria que você desse algum tipo de contexto para a gente entender como que chegou. É claro que a gravidade da doença é enorme, mas o que faz Manaus ser esse caso, né, tão grave? Ou mais pesquisas talvez vão ser necessárias para estudar o que aconteceu com o colapso manauara, mas também se você puder indicar, apontar algumas explicações, mesmo provisórias, acho que ajuda a tentar entender. Bom, a gente falava de H1N1 e sobre o que nós aprendemos com H1N1 e que acabou que não foi posto em prática. Não completamente. Acho que Manaus, novamente, um tema sobre o que aprendemos e, novamente, não colocamos em prática. Há meses atrás, Manaus teve a primeira onda de casos, tivemos aquelas imagens horrendas de valas coletivas, enterros coletivos, pessoas nas ruas morrendo, nos corredores das unidades de saúde, e medidas de respostas atrasadas, emergenciais, para apagar os incêndios. Isso que a gente viu naquela época. Quando aparece na mídia, a coisa chega no ventilador, vamos correr para apagar esse incêndio. E novamente aconteceu isso em Manaus. Teve então um histórico, né, da primeira onda, começou a cair a quantidade de casos, principalmente de óbitos. Uhum. A queda da quantidade de óbitos se explica pelo amadurecimento da avaliação clínica, do manejo clínico do caso de Covid. O manejo desses casos tornou-se mais controlados. Enfim, os médicos sabem melhor o que fazer com o caso de Covid, como tratar esse paciente. Isso leva, então, a um controle maior da quantidade de óbitos. É uma notícia boa? Claro, e as pessoas estão morrendo. Mas não quer dizer que seja um indicador exato, o melhor indicador para falar, ok, acabou a epidemia, vamos para as ruas. Uhum. Uhum. Porque se eu ficar doente, alguém vai conseguir me tratar e talvez eu não morra. É um raciocínio completamente insano esse. Se eu ficar muito foi feito sobre a quantidade de leitos disponíveis e a queda de óbitos. E eram os raciocínios que a gente vê não só em Manaus, aqui no Rio, em outros lugares também, muito nesse sentido. Bom, temos mais leitos e a quantidade de óbitos caiu, então eu posso ir para a rua, porque se eu pegar, eu vou ter uma cama me esperando e talvez eu não morra. Isso não faz sentido. Você ainda vai adoecer, talvez você morra e talvez você tenha sequelas da doença por muito tempo. Então, em Manaus, isso aconteceu. Com a redução da quantidade de óbitos, de casos, a capacidade hospitalar de campanha, né, foi reduzida, os hospitais de campanha foram sendo reduzidos, leitos desabilitados, e bom, Manaus virou um exemplo de controle da pandemia. Tivemos esses discursos que você pontuou de eu posso ir para a rua porque senão eu estou sendo preso, eu não estou preso em casa, Uhum. eu não estou preso, eu posso ir para a rua. Isso aliado a esse afrouxamento das medidas de isolamento, de higiene, levou a esse repentino aumento da quantidade de casos, que por seguinte levou à quantidade de óbitos. Isso pegando o sistema de saúde novamente despreparado. Porque o que mudou da doença,
que a gente conhecia em 26 de fevereiro, o primeiro caso no Brasil, para a data de hoje? Nada. É a mesma doença, é uma doença que não tem cura, não tem um tratamento específico para ela não tem aqui no Brasil uma vacina disponível, ela tem uma alta letalidade comparada às outras doenças, e na verdade o que mudou do conhecimento sobre ela até hoje é que ela é muito pior do que se pensava. Com a reinfecção, casos graves, acometendo também a população adulta, a população jovem, não só idosos, atletas, enfim. Então a doença é a mesma. E, novamente, o sistema de saúde de Manaus foi pego de surpresa, e ainda, além da surpresa, talvez com excesso de confiança, de que o pior já passou. Eu acho que o que se deve aprender com Manaus, nesses dois momentos e com outros municípios, é que o pior não passou. Essa possível tendência de queda contínua que a gente viu alguns meses atrás, não era uma queda sustentada, levando a uma redução absoluta do número de casos e óbitos. Eram oscilações, muito em função, talvez, da capacidade de testagem, de notificação, do sistema de notificação de casos. Então, eram oscilações que a gente tinha, não era uma queda sustentada, e que agora, com o final do ano, as aglomerações, somada a essa sensação falsa de segurança, o melhor já passou, levou a esse aumento de casos e de óbitos. Não, isso é muito, muito interessante o modo como você aborda, mas também são tintas, né, aí, assim, duras, né, de ver esse quadro se pintando em Manaus. É muito, muito complexo é muito difícil, ainda mais quando se coloca, quer dizer, falta de gerenciamento dessa crise, e se coloca muito para a população a escolha de se cuidar ou não, se tratar ou não, mas você vai ficar em casa e seu emprego, você vai, quer dizer, isso tudo colocado como responsabilidade das pessoas, né, e não do Estado. Para finalizar a nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho quais indicações agora que você vê a partir de também acompanhando no Monitora Covid. Eu acho que ali na última nota técnica tem algumas indicações já, e são reforçadas outras, como a testagem, mas queria que você falasse um pouquinho assim, de quais indicações você observa ainda que são importantes e fundamentais para a contenção do avanço da pandemia no Brasil, ou minimamente a redução de danos, uma mitigação, né, da pandemia, na pandemia no Brasil de modo geral, e se você quiser especificar algum estado ou destacar algo. Eu acho, mantendo o que a gente concluiu na última nota, a capacidade de testagem brasileira precisa ser melhorada amplamente para a gente conhecer, de fato, os números da doença no Brasil e, sobre esses números, criar uma atuação mais precisa, não só no nível estadual, municipal, mas, como eu falei antes, a doença ocorre no bairro, ocorre na rua, então isso auxilia o rastreio. Então, eu posso pontuar a testagem e rastreio, e principalmente aliar o rastreio à vacinação. Conforme a gente aumentar a cobertura de vacinação, espera-se naturalmente uma queda da quantidade de casos. A queda em aumento em questões absolutas. Mas imagino que ainda haverão bolsões, lugares nas cidades, que a cobertura ainda não chegou completamente. Isso vai levar a picos da doença. Porque a gente vai ver uma sociedade mais vacinada, que vai começar a circular mais, aquele lugar ainda não foi vacinado, vai se expor, e a gente vai ter esses picos de doença, de infecção pela doença. E nesses locais, o rastreio vai ser muito importante. Mesmo que a vacina não chegue lá, se a gente conseguir rastrear esses casos novos
e o caminho da contaminação nesses locais menores, isso pode ser um auxílio ao combate da epidemia sem a vacina, apenas pelo isolamento de casos novos. Então, a testagem, capacidade de testagem, andada de mãos dadas com rastreio de novos casos durante a vacinação é algo muito importante, ao meu ver. E quero pontuar também a atuação do Estado, tanto em termos de comunicação e liderar o discurso sobre o que deve ser feito ou não sobre a doença. A gente tem hoje quase que a atuação do Estado vai mais no sentido da desinformação do que para a informação da população. Isso é algo muito preocupante. Como você falou, acaba sendo liderado pela imprensa, e que tem feito isso muito bem, mas não é o papel somente dela, e ela não é a grande fala autorizada. Ontem eu vi um pouco sobre isso, né? Qual é o sentido hoje da fala? O Ministério da Saúde Adverte. Não, o Ministério da Saúde, que vem nos rótulos. Adverte. O Ministério da Saúde adverte. O Ministério da Saúde adverte. Qual é o sentido atual dessa frase? É algo que precisa ser recuperado institucionalmente, essa fala autorizada do Ministério da Saúde. E até da Anvisa, né? Se a gente for pensar mais amplamente, até da Anvisa, que era uma instituição, um metasistema perito, se a gente pode dizer assim, usando o vocabulário do Giddens, né? Que era importante como é a perícia da perícia, né? Que vai avaliar os alimentos, medicamentos e uma porção de coisa. E hoje a gente vê a Anvisa quer dizer, qual que é o problema disso? Instituições como essas, técnicas, serem assoladas por desconfiança. Colocou isso muito complexo, né? E como restabelecer essa confiança, porque vou acreditar então no fulaninho, na ciclaninha, né? E não nessas instituições. É algo muito grave que a gente está vivendo mesmo. Sim, né? O reforço das instituições brasileiras tem sido atacada nos últimos anos. Explica um pouco ao que a gente vê hoje, da desconfiança da população, por um lado, e da própria facilidade de trocas e possíveis influências na atuação delas. Então, é importante falar isso, né? O fortalecimento das instituições, da sua capacidade técnica, e, novamente, o Ministério da Saúde e a Anvisa fazem todos parte do grande Sistema Único de Saúde. Exatamente. Então, o Sistema Único de Saúde é a grande resposta a esta pandemia, as antigas chagas que acometem o Brasil, outras doenças, negligenciadas ou não, como a dengue, a AIDS e outras que estão aí, embora voltam. Antes do Covid falava muito sarampo, meu Deus, estamos com sarampo de novo, aí está, cadê o fortalecimento do discurso nesse momento? E ainda voltando sobre uma questão do Covid, a própria atuação do Estado no setor econômico, porque é compreensível que as pessoas têm medo de perder os seus empregos, que as empresas vão fechar. Claro. E aí entra o papel do Estado, através da Seguridade Social, em pagar essa conta. O Estado pagar para que as empresas continuem fechadas. Quando você joga a responsabilidade da empresa fechar, aí você perde o seu salário, o empregador perde a sua empresa, é uma pressão desumana sobre ele nessa decisão. Eu volto a trabalhar, talvez pegue Covid, ou eu fico em casa, mas morro de fome no extremo. Então entra novamente o dever do Estado em cumprir esse papel do bem-estar social. Exatamente. Rafael, queria agradecer muito a conversa, acho que foi ótimo, foi muito bom. Dizer também para quem chegou depois, no meio, etc., quiser ouvir, ela vai ficar disponível já no canal do IGTV, da Memória da Eletricidade, e mais até o final do dia, ela está disponível
no canal do YouTube. Eu sempre peço, e vou encerrar assim, além do agradecimento, vou pedir para que vocês compartilhem com amigos, colegas, vizinhos, enfim, é muito importante que a gente compartilhe informações e seguras e corretas, baseadas na ciência. Isso é muito importante que a gente faça nosso trabalho também como divulgadores da ciência e comece a divulgar. Eu acho que foi muito esclarecedor aqui essa conversa. Mais uma vez, obrigado por compartilhar com a gente seu tempo, sua experiência, seu conhecimento. Sei que você está em fase final aí de defesa, mas mais uma vez, mesmo assim, está aqui alguns minutos com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Igor. Obrigado pelo convite, obrigado à Memória Oficial pelo espaço também, pelo canal, por possibilitar essa transmissão. E nós, lá do Monitor Covid-19, ficamos à disposição de quem tiver mais interesse sobre o projeto, temos lá os canais de comunicação. E fortalecimento do SUS é o grande recado. Obrigado. É isso. Vamos fortalecer o SUS e sua capacidade técnica, científica de salvar e humana de salvar vidas. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos e a todas que estão aqui e nos vemos na semana que vem com mais lives sobre saúde. Tchau, tchau. Um abraço.